Só para vocês terem uma noção do que a gente vai ver aqui nessa aula de hoje, eu vou apresentar um pouco do que vai ser o cronograma dessa aula, né? Então, inicialmente, eu vou passar alguns conceitos de neurodinâmica, tá? Para que vocês tenham entendimento para o que de fato é, quais estruturas estão envolvidas e etc. Depois a gente entra com alguns critérios de avaliação de membros superiores e abordagem terapêutica para membros superiores. Depois a gente passa com critérios de avaliação, né, alguns detalhes, técnicas utilizadas para avaliação e também para tratamento de membros inferiores. E uma abordagem, né, um tópico especial falando sobre as disfunções musculares, né, que é outro questionamento, é uma coisa que eu recebo como dúvida frequente e muitos profissionais, né, fisioterapeutas, profissionais de educação física, usam uma abordagem, eu vou usar o termo simplória, para intervenções envolvendo o tecido muscular. E quando a gente entende os conceitos, essa metodologia e o tanto de benefício que o paciente pode ter em uma desordem de nível muscular, mas associando os conceitos, o entendimento da neurodinâmica, vocês vão se impressionar, sim, sabe? Porque o resultado muda completamente, a resposta com o paciente de vocês muda completamente, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso aqui também mais à frente, beleza? Bom, entendendo um pouco aqui então sobre os conceitos aí da neurodinâmica, eu trouxe aqui uma definição do Michael Shacklock, que é talvez uma das principais, se não a principal referência aí quando a gente fala de neurodinâmica. Então tem alguns livros, né, publicados aí pelo Shacklock, artigos científicos, ele é realmente uma unanimidade aí na área, né? Então ele define a neurodinâmica como aplicação clínica da mecânica e da fisiologia do sistema nervoso. Da mecânica e da fisiologia do sistema nervoso. Como elas se relacionam entre si e são integradas à função músculo-esquelética. Então eu tenho uma característica fisiológica que é inerente ao nervo, né? E aí a gente estudou tudo isso na base nossa da fisioterapia, mas, né, essa questão da transmissão do impulso nervoso em especial, levando essa informação para os tecidos. E tecidos eu falo desde músculo, de víscera, de pele, articulação, enfim, tecidos do nosso corpo de uma forma geral. Mas para essa informação chegar com qualidade lá no produto final, lá no seu tecido, ele depende de algumas coisas, né? Desde uma boa integridade do nervo em si, então do sistema nervoso em si, mas também ao longo de todo o trajeto que esse nervo percorre. E todo o trajeto eu falo desde a sua saída da coluna e dos possíveis pontos de obstrução que ela pode ter ao longo do seu trajeto até chegar no produto final. Então eu posso ter músculos, eu posso ter alguma disfunção mecânica mesmo, pensando em parte articular, eu posso ter aderência cicatricial, eu posso ter N fatores que dificultam a passagem desse nervo, que dificultam o deslizamento neural. Então, com isso, a própria fisiologia do nervo tende a ficar comprometida quando ela tem algum desses fatores interferindo na sua passagem. Então a gente vai bater um pouquinho mais nessa tecla aí mais à frente, tá? Mas aqui é só uma explicação rápida dessa definição aqui que o Shacklock deu. Então, se a gente fala ali, né, pensando aqui na neurodinâmica de uma forma geral, a gente tem, eu até coloquei esse tópico, né, componentes do sistema. Então, o que está relacionado com a neurodinâmica de uma forma geral? Então, eu tenho um ponto que é a superfície de contato mecânica. Então, como eu disse, esse nervo tem que ser capaz de levar informação de qualidade, então eu dependo de uma saúde a nível neuronal, mas eu dependo com que esse nervo tenha uma boa capacidade de deslizamento, de passagem ao longo de todo o seu trajeto. Então, essa superfície de contato interfere no ponto de que pode estar obstruindo, interferindo na transmissão desse impulso nervoso, e também são estruturas que são inervadas aí pelos nervos, né? Então eu falo de tendões, músculos, ossos, disco intervertebral, ligamentos, fáscias, vasos sanguíneos, etc. Então, tecidos aí de uma forma geral, lembrando que eu posso ter disfunções, aderências, restrições, cicatrizes, modificações de movimentos e de estruturas anatômicas, né, que podem interferir nessa passagem neural. Eu tenho as estruturas neurais de fato, então encéfalo, os nervos cranianos, a medula espinhal, as meninges e os nervos periféricos. Então, muito do que eu vou trazer aqui está relacionado com esses nervos periféricos de membros superiores e membros inferiores,
mas a gente precisa de saber que todo esse sistema, né, todo esse nervo periférico, ele está partindo lá de uma região central. Ele está descendo, passando pelas meninges. Ele está descendo ao longo de toda a medula espinhal. E que tudo isso tem movimento. E se por algum fator eu tenho alguma dificuldade nessa movimentação, a informação neural que está sendo enviada para os nossos produtos finais, no caso, os tecidos, né, que eu acabei de citar, essa informação tende a ter uma qualidade alterada e esse paciente pode vir a apresentar algum tipo de sintoma. A gente vai ver isso também. E os tecidos inervados, que aí seria o produto final, né, aonde essa inervação está chegando, levando essa informação ali para esses tecidos, né? Músculo, tendão, ligamento, víscera e etc. Então aqui os componentes aí do nosso sistema, pensando aí na neurodinâmica. Então essas imagens, na verdade, eu acho aqui extremamente interessante, que foi o que eu disse anteriormente, né, que se a gente pensar nos nervos periféricos, que é o que a gente está vendo aqui nessa primeira imagem, né, de membros superiores, de membros inferiores, então todo o nosso plexo braquial, nosso plexo lombosacral, né, saindo aqui realmente da coluna, levando aqui essas continuidades, esses prolongamentos para a periferia, né, através desses nervos periféricos. Mas que esses nervos, eles são, na verdade, uma continuidade de todo um eixo central. Então, eu estou falando de estruturas a nível craniano, então de todo o encéfalo, os pares de nervo craniano, as meninges, nas quais, né, essas estruturas aí têm contato e também promovem movimento, né? Todo o nosso canal medular. Então, obstruções, interferências, patologias, qualquer questão envolvendo qualquer uma dessas áreas pode comprometer lá o meu produto final. A informação que está sendo levada lá no meu produto final. E o paciente pode ter alguns tipos de sintomas que a gente vai chegar já já. Então essa imagem aqui, ó, já é uma imagem anatômica mesmo, olha. Olha que interessante, que imagem bem rica assim, né? Que a gente vê o emaranhado de nervos que nós somos, né? E todas suas ramificações menores ainda. Então aqui só para mostrar realmente através dessas imagens todas essas conexões, tá? Centrais de canal medular como um todo, né? Então encéfalos, meninges, todo o nosso canal medular e os nervos que saem aí dessa região central indo para a periferia. Então aqui a gente tem a demonstração, olha, lá em cima do crânio, tá? Então das meninges que recobre aqui o crânio para receber realmente o encéfalo. Então eu tenho aqui, ó, a foice do cérebro, a tenda do cerebelo, né? A foice do cérebro divide o cérebro nos hemisférios, né? Direito e esquerdo, e a tenda do cerebelo basicamente dividindo o cérebro do cerebelo. Mas são estruturas que se interconectam, né? E que depois vão dar continuidade descendo aqui ao longo de todo o canal medular. E também relacionando aqui com os nervos periféricos. Foi o que a gente viu na imagem anterior e a gente vê novamente aqui, ó, todo o nosso canal medular e a interferência aqui, ó, na saída dos nervos periféricos. Então, tudo isso, pessoal, tem movimento, tá? Então, se eu penso em neurodinâmica, eu tenho que pensar nesse entendimento aqui, ó, nessa característica anatômica, onde todas essas estruturas se correlacionam. Então, se eu tenho uma falta de movimento acontecendo lá na periferia, eu preciso de saber todo esse caminho que ele faz, de toda essa relação anatômica, porque essa obstrução pode estar vindo de uma região mais central, pode estar vindo de uma questão mecânica lá da coluna, pode ser ao longo de todo o trajeto do nervo, que é o mais comum, é o mais clássico, né? Pensando nos nervos periféricos, os pontos de obstrução. Mas eu tenho que saber que toda essa anatomia está inserida quando eu penso na neurodinâmica e quando eu penso lá no sintoma periférico, que é o que chega na maioria dos casos para gente aí, especialmente fisioterapeutas de forma geral, mas os que trabalham com terapia manual, né? E dentre as funções neurais, a gente divide ela basicamente em funções de ordem mecânica e funções fisiológicas. Então, as funções mecânicas mesmo do nervo é de tensão, deslizamento e movimento e compressão. Então eu falo, na verdade, que mais do que funções, são capacidades aí desses nervos, pensando mecanicamente, né? Então, falando a nível mecânico, a capacidade desse nervo de receber tensão, de promover deslizamento e movimento e também de receber compressão. Então, são características desse nervo e deve ser para que a gente não tenha danos maiores, para que não tenha ruptura desse nervo, né? Então, ele tem que ser capaz de sofrer tensão, de deslizar
e de sofrer compressão. E um detalhe, e eu sempre fiz isso com os pacientes, é que fisiologicamente a capacidade de extensibilidade do nosso nervo é praticamente nula. Então, com isso, a gente quebra aquele senso comum que muitas pessoas têm, né? De frases que são levadas do tipo: ah, meu nervo encolheu. Ah, faz esse alongamento que é bom que ele estica o nervo. Então a gente usa muito esses termos, né? Alongar, encurtar. E na verdade, o nosso nervo não tem essa capacidade. Essa extensibilidade é praticamente nula. Então a principal característica do nervo é a capacidade que ele tem de promover deslizamento. Então quando a gente consegue ter um bom deslizamento neural, esse nervo consegue levar informação de mais qualidade. O padrão de movimento, a execução dos movimentos, fica muito mais livre quando esse nervo tem uma facilidade no seu deslizamento. Em contrapartida, se ele tem obstruções ao longo do seu trajeto e dificuldade em seu deslizamento, o movimento fica limitado, então eu posso ter padrões de movimentos limitados, não de ordem mecânica estrutural, mas por um nervo que não desliza bem. E essa informação que está sendo enviada lá para o produto final tende a ter uma qualidade reduzida. Então eu posso ter músculos que respondem com espasmo, por exemplo, trigger points de repetição, né, que às vezes a gente solta a parte muscular, ativa a parte circulatória, no primeiro momento talvez ele até melhore, aí daqui a pouco ele volta a ter sintomas de novo e aquilo se repete, se repete, se repete. Então, nesse tipo de situação, a abordagem não deve ser única e exclusivamente na parte muscular. Eu tenho que mexer em quem manda no músculo. E quem manda no músculo é o nervo. E esse nervo sai de um local, ele passa por todo um trajeto, e esse trajeto tem que estar livre, e esse nervo tem que ter capacidade de deslizar. Então, quando você tem esse entendimento, a sua abordagem no tecido muscular muda completamente. E automaticamente os seus resultados vêm em conjunto. Então, você melhora demais os pacientes numa velocidade muito mais rápida. Então, a neurodinâmica é encantadora por conta de tudo isso. Né? A gente segue uma hierarquia de tratamento e, seguindo essa hierarquia, o primeiro que a gente mexe é no nervo. Eu falo que é no dono dos bois, é em quem manda em todo o processo. Então, quem manda em todo o processo é o nervo. Essa questão mais central. Então, a gente precisa de corrigir, dar condições dessa informação chegar com qualidade para que realmente, a partir dali, tudo funcione como deve realmente funcionar. Beleza? Então, aqui, características mecânicas, né, funções mecânicas e propriedades aí do nervo. E pensando em funções e características fisiológicas, condução de impulsos nervosos, mecanosensibilidade, fluxo sanguíneo intraneural, entre outros. E a gente tem outras propriedades também, mas aqui as principais. Então, para que o sistema nervoso se mova com normalidade, que foi o que eu disse anteriormente, né, ele tem que ter essa capacidade de se mover, de deslizar livremente, ele tem que ser capaz de suportar a tensão, de deslizar ao longo de todo o seu trajeto e uma capacidade de poder se comprimir. Que foi o que eu disse para vocês, que aquilo mais do que funções mecânicas do nervo são características, propriedades mesmo desse nervo. Ele tem que ser capaz de suportar a tensão, ele tem que deslizar para conseguir ter uma boa função e ele tem que ser capaz de se comprimir. Senão, imagina só, você está sentado na cadeira escutando essa aula aqui agora. Pelo menos a maioria das pessoas imagina que esteja sentado. Né? Então, lá na coxa eu tenho a passagem do ciático. Imagina se o ciático não é capaz de sofrer compressão. Tudo bem que você tem tecidos musculares, você tem outras camadas ali. Mas se ele não suportasse essa compressão, você estaria tendo vários tipos de sintomas, né? Como formigamento, dormência, alteração de sensibilidade, dores de forma geral. Que é isso, né? São esses, né? Os principais sintomas quando um paciente apresenta uma dor de característica neural. Então ele pode ter sintomas do tipo perda de força, dormência e formigamento é o clássico. E pode estar associado a uma perda de força, alteração de sensibilidade, sensação de peso, dor ao longo do trajeto desse nervo. Então, quando o paciente se apresenta na clínica e fala assim para você, ó, doutor, vim aqui porque eu tô com uma dor, ó. Essa dor começa aqui assim, ó, ela vai passando aqui assim no braço, ó. Ela passa nesse lugar aqui assim do cotovelo e ela vem descendo, ó, ela pega esses 2 dedos. Me dá uma sensação de formigamento e dormência. Nossa senhora, que terrível. E quando eu faço isso aqui com a cabeça, ó, nossa, piora demais. Ou seja, só por essa frase, né, essas frases aí que o paciente falou com você, você já sabe que é uma dor de característica neural, porque as características, né, são essas. O trajeto, né, quando ele consegue descrever um trajeto, isso também
é um paciente que tem um envolvimento do tecido neural, e no caso dele, esse trajeto, a gente está falando do nervo ulnar, e eu já sei que ele sai aqui da cervical, eu preciso checar essa transição cérvico-torácica, porque é dali que vai sair esse nervo ulnar. Então, quando a gente entende, né, o tipo de tecido e a característica de dor que ele pode apresentar, a característica de sintomas, fica muito mais fácil a abordagem com esse tipo de paciente. Então, eu sempre abordo essa questão, né, de que cada tecido corporal, se eu falar de músculo, ligamento, articulação, víscera, nervo, enfim, todas elas têm um tipo de dor que se manifesta numa situação específica. Então, quando a gente correlaciona essas informações, como foi o exemplo que eu disse para vocês, a gente já descarta uma série de possibilidades e a gente filtra o nosso processo avaliativo em outras questões. Nesse caso, né, uma dor de característica neural, esses sintomas podem estar presentes, pode ser todos eles, pode ser 2, 3, pode ser alguns deles, mas são sintomas característicos de uma dor neural. E normalmente o paciente descreve um trajeto. Ele fala, minha dor começa aqui, passa aqui, vem descendo, chega até esses 2 dedos. Beleza, eu já sei que isso aqui é ulnar. Tem paciente que vai falar, minha dor é lá atrás no glúteo, passa aqui, ó, no glúteo, atrás da coxa, ele vem aqui, ó, passa aqui na dobrinha do joelho, passa aqui na frente, vai até os 3 dedos lá de fora do pé. Peraí, eu já sei que é um trajeto do nervo ciático, então ele consegue delimitar, ele consegue descrever todo esse trajeto. Então eu já sei que isso é uma dor de característica neural. E se é uma dor de característica neural, né, é um trajeto neural e os sintomas que ele relata direcionam para o tecido neural, eu já sei inclusive a abordagem que eu preciso fazer. Porque eu sei de onde que sai o nervo, eu sei o trajeto desse nervo, quais são os pontos de compressão, então eu posso trabalhar tudo isso, eu posso promover o deslizamento neural e possivelmente esse paciente vai melhorar muito, muito. Falando isso de uma alteração neural puramente, tá? Óbvio que o nosso corpo é todo interligado, tem várias outras questões envolvidas que a gente vai checar quando fazendo uma anamnese bem detalhada. Mas as características neurais são essas e o direcionamento terapêutico está todo aqui, todo desenhado só com essas poucas informações que o paciente passou para a gente. Por isso que é muito importante a gente dominar o tipo de tecido e a característica, né, de dor de cada tecido, o momento que ela se manifesta. Aqui eu trouxe só anatomicamente, né, a imagem aqui de um nervo, onde a gente tem lá o núcleo, beleza, o corpo celular, os dendritos, beleza. Mas a ideia de trazer isso aqui é o seguinte, a gente tem a bainha de mielina, né, que é uma capa que recobre esse nervo. Então ela está demonstrada aqui para vocês, ó. É uma capa que recobre o nervo e ela auxilia na transmissão do impulso nervoso. Então, se eu tenho alguma alteração nessa bainha de mielina, a transmissão desse impulso nervoso pode estar alterada. E nesse processo, né, relacionando a bainha de mielina, a vitamina B12 tem uma importância muito grande, porque ela ajuda, né, na sintetização, na formação aí dessa bainha de mielina. Então, se eu tenho um paciente que apresenta uma deficiência de vitamina B12, ele pode apresentar uma alteração nessa transmissão do impulso nervoso e ele apresentar sintomas compatíveis com disfunções neurais. Formigamento, dormência, alteração de sensibilidade, todas aquelas características que a gente falou. Então, existem pacientes que o tratamento para eles é suplementação de vitamina B12. Olha que interessante. Então, o paciente apresentou aqueles sintomas, né, aquelas características que a gente falou anteriormente. A gente vai fazer todos os testes, a gente vai continuar, né, todo o nosso processo avaliativo, a gente vai cercar todas as possibilidades, mas saibam que a deficiência de vitamina B12 é um dos fatores que podem interferir em sintomas de características neurais, né? Pacientes com sintomas de características neurais. E essa vitamina B12, ela normalmente não, né? Ela vem de alimentos de origem animal, carne. Então, tem pacientes que na dieta não faz uso da carne, talvez seja necessário entrar com suplementação de B12. Outra situação são indivíduos que fazem cirurgia gástrica, tá? Retirada de parte ali do estômago, cirurgia bariátricas, ou até mesmo cirurgias de intestino. A gente tem que ficar atento. Por quê? Porque existe uma substância lá no estômago, que chama fator intrínseco, que a função dela é o seguinte: esse paciente ingeriu alimento rico em vitamina B12. Esse fator intrínseco, resumidamente, ele vai englobar essa vitamina B12 e vai carrear isso até o intestino para ele conseguir ser absorvido. Então, se por algum motivo
esse estômago tem uma dificuldade na produção desse fator intrínseco, essa vitamina B12 pode estar incluída na dieta, no plano alimentar aí desse paciente, mas ela vai passar direto, ele não consegue ser absorvido. E os pacientes que fizeram cirurgias gástricas, né, a redução de estômago, etc., têm uma tendência muito grande de ter essa dificuldade na produção do fator intrínseco e, consequentemente, na absorção de vitamina B12. Da mesma forma, alterações intestinais, retirada de parte de intestino, também pode dificultar essa absorção de vitamina B12. Então é interessante verificar esses dados, porque pode estar inserido, né, a deficiência de B12 pode estar inserida no paciente que apresenta sintomas aí de características neurais. Beleza? Aqui, ó, eu trouxe uma imagem para vocês, então eu vou dar play nela aqui só para vocês perceberem, porque a ideia é que vocês tenham noção de como é essa neurodinâmica. Eu falei para vocês, né, o nervo desliza, mas como assim o nervo desliza? Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó, através desse vídeo, porque aqui vocês estão vendo, né? Aqui o crânio, então toda aqui a nossa massa encefálica, e aqui o canal medular. Então essa é uma imagem onde ele vai fazer uma flexão, extensão cervical, e eu queria que você estivesse atento nessa movimentação do canal medular. Tá? Talvez não seja perceptível para alguns de vocês, mas eu queria chamar a atenção para vocês olharem para esse canal medular, para vocês perceberem que movimentos corporais interferem nessa dinâmica. Então eu falei lá dos nervos periféricos, né, que vai sair de toda essa região central, dessa conexão do canal medular. E aqui eu estou mostrando que os movimentos corporais também estimulam toda essa movimentação. Então, se eu penso ali em alguma disfunção de ordem mecânica na nossa coluna, né, alguma restrição articular, alguma restrição tecidual importante, tudo isso interfere nessa dinâmica neural, nessa movimentação neural. Pacientes que tiveram, por exemplo, meningite, né, toda vez que eu tenho inflamação, eu tenho uma tendência de aderência de tecido pelo próprio processo de reparação tecidual, deposição de outros materiais, etc. Então são tecidos que têm uma restrição de movimento. Então, pacientes com meningite, por exemplo, têm uma tendência enorme de ter essa dificuldade no deslizamento neural, né? Pacientes que fizeram procedimentos cirúrgicos na coluna, né? Então eu abri tecido, eu entrei lá dentro do tecido, eu coloquei um parafuso, uma placa, eu usei sei lá, qualquer coisa ali dentro do procedimento cirúrgico. Eu lesei esse tecido, o corpo vai gerar processo inflamatório, ele vai cicatrizar aquele local, fazendo reparação tecidual de forma desordenada, isso também gera aderência de tecido. Então, são informações importantes que vocês precisam ter, porque quando for fazer a avaliação do paciente, esses levantamentos têm que estar acontecendo. Tem que estar acontecendo, né? Coletar histórico de cirurgias, entender como é que foi esse processo de cicatrização, essas patologias pregressas, né? Então, se eu falar de neurodinâmica, meningite é uma delas, tá? Então, a anamnese, se o paciente passou aquele relato que eu disse anteriormente, né? Ah, minha dor é aqui no braço, eu sinto dor esse trajeto todo, alteração de sensibilidade, perda de força, formigamento, sensação de peso. Peraí, tudo leva para a parte neural. Então, tem que fazer questionamentos que vai me fazer encorpar mais esse processo avaliativo para eu saber aonde de fato eu preciso de mexer. Então, esse histórico de meningite é uma delas. Aonde o nervo sai, a gente vai testar toda a mobilidade, ver se tem alguma restrição, ver se ele fez alguma cirurgia próximo daquele local, que também pode estar gerando mais aderência de tecido, né, e consequentemente sintomas. Então, a gente vai encorpando a nossa avaliação a partir do momento que eu sei qual que é o tecido envolvido na dor daquele paciente. E aqui, ó, esse vídeo é muito interessante. Eu vou descrever aqui para vocês, olha. Ele está fazendo uma demonstração do nervo ciático, tá? E esse nervo ciático está aqui demonstrado nesse tubo, e ele está marcado aqui com essa fita azul, beleza? E aqui, ó, em tecidos ao redor, tecido gorduroso, muscular, ele fez uma marcação em preto. Por quê? Porque ele vai induzir, vocês vão ver isso no vídeo que eu vou dar o play aqui, ele vai induzir um movimento de plante e dorsiflexão plantar, como se fosse um teste de Lazegue, que está fazendo plante e dorse, simplesmente esse movimento com o pé. E olha o que esse movimento simples do pé promove ao longo do trajeto do nervo ciático. Vocês vão perceber que isso aqui vai ficar movimentando, e isso aqui, ó, essa marcação preta, né, em tecidos, vai ficar paradinha. Então eu vou dar o play, ó.
Então, aquele simples movimento que vocês viram ali agora promoveu aquele deslizamento neural. Então, olha só, é um movimento que parece extremamente curto, esse movimento de Plant e Dorsey, e olha o quanto isso gera de movimento no tecido neural. Então, assim, é encantador. Essa parte de neurodinâmica é interessantíssima, porque a gente consegue ver resultados extremamente significativos já no primeiro atendimento, quando o paciente tem esse perfil que encaixa bem, né, para essa parte, para essa aplicação da neurodinâmica.